Ele voltou para casa sem avisar, e o que viu o fez perder o chão. A mãe, debilitada, sentada à mesa, chorava diante do prato de comida. Os olhos fundos, o rosto pálido, a respiração curta. Tentava falar, mas as palavras saíam confusas, arrastadas, como se implorasse ajuda sem conseguir dizer. Enquanto isso, a esposa, impecável, observava de longe com um sorriso doce, o mesmo sorriso que ele aprendeu a confiar. Amor, ela está cansada, delirando de novo, disse com voz calma, quase carinhosa. Mas havia algo naquela calma que feria. Será que o amor pode cegar tanto, a ponto de não ver o mal disfarçado de cuidado? Existem pessoas tão cruéis que parecem ter esquecido o que é ser humano, e às vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria casa. Foi assim com Dona Francisca, Lisboa, mãe de Marcos, um empresário respeitado de São Paulo que acreditava viver em um lar de paz. Atrás dos portões altos e das janelas coloniais, ele não imaginava que o veneno se misturava ao perfume, nem que o mal se escondia por trás de um sorriso doce. Sua esposa, Aline, era o retrato da perfeição, elegante, delicada, prestativa, dessas mulheres que encantam a todos. Mas quem olhasse fundo nos olhos dela, veria que algo ali não refletia luz, refletia sombra. A cada manhã, Francisca acordava mais fraca. As roupas folgavam, o rosto perdia o brilho e a voz vinha curta, quase sem fôlego. Deve ser a idade, diziam. Aline, sempre solícita, circulava pela casa com um ar de quem tudo controla. Os remédios certos, a sopa leve, o suco reforçado. Dizia que o médico havia orientado aquele cuidado especial. Mas Josefa, a empregada que servia a família há quase 20 anos, observava tudo em silêncio. Ela via as xícaras trocadas, os frascos movidos de lugar, a colher batendo no prato num ritmo estranho, um som que mais parecia um pedido de socorro. Marcos, cego pelo amor e pela confiança, agradecia. Que sorte a minha ter uma esposa tão dedicada. Ele não percebia que por trás daquele zelo havia um olhar frio, meticuloso, o olhar de quem não cuida, mas controla. À noite, a casa mergulhava num silêncio denso, e era nesse silêncio que o mal ganhava forma. A luz azulada da geladeira iluminava a figura de Aline curvada sobre o balcão. O tilintar metálico da colher ecoava pela cozinha, enquanto 2 gotas de um frasco transparente caíam dentro do copo de suco. Depois, ela sorria. Um sorriso doce, quase angelical. O tipo de sorriso que o diabo usaria se precisasse enganar um homem apaixonado. O tempo passava e Dona Francisca definhava lentamente. Um cansaço que nenhum médico explicava. Uma fraqueza que o corpo não justificava. O rádio, antes cheio de chorinhos e sambas, agora era apenas ruído. A bengala, que antes batia firme no chão, arrastava-se com som trêmulo. E do lado de fora, a jabuticabeira do jardim, orgulho de Dona Francisca, começou a secar. Parecia sentir o que ninguém via. Algo dentro daquela casa estava morrendo. Aline, no entanto, seguia reluzente. Recebia as amigas com taças de vinho, mantinha o riso leve e dizia que a sogra estava fraca, coitadinha. Marcos, exausto de tanto trabalho, chegava tarde. Encontrava a mãe adormecida e a esposa impecável. Ela está descansando, dizia Aline. Eu cuido de tudo. E ele acreditava. O amor é cego, mas a culpa é muda. E Marcos não ouvia o que o silêncio gritava. Mas Josefa ouvia e via. Começou a perceber um gosto amargo no suco, um cheiro estranho nos copos. Viu também Aline abrir a gaveta dos remédios quando ninguém estava por perto. Um dia, encontrou um rótulo diferente, recém-colado em uma caixinha que já conhecia há anos. O estômago dela gelou. Ainda assim, não tinha prova. E numa casa onde o dinheiro fala alto, a palavra de uma empregada é só vento. Foi numa quarta-feira chuvosa que a verdade começou a se aproximar.
Francisca tentou levantar-se sem a bengala, deu 2 passos e deixou a colher cair. O som pequeno ecoou como um grito. Aline apareceu em um segundo, pegou a tigela e disse com voz doce demais: "A senhora precisa se alimentar, o médico mandou." O sorriso era de compaixão, os olhos de domínio. Quando Marcos chegou, Aline já havia preparado o enredo. "Ela está fraca, amor, e se recusa a comer. Precisa de paciência." Marcos acreditou. De novo, mas Josefa, da porta, observava a cena e jurou para si mesma que daquela vez o silêncio não venceria. Naquela noite, ela fez o que só quem tem coragem verdadeira faria. Esperou a casa adormecer, posicionou o celular no aparador e deixou a câmera apontada para a cozinha. O coração batia alto, as mãos suavam. Às 3 da manhã, a luz da geladeira acendeu. A câmera gravava. Aline surgiu de camisola branca, os cabelos presos. Abriu a gaveta, retirou o frasco e o segurou contra a luz. As gotas caíram. O líquido se misturou ao suco e o sorriso reapareceu. Aquele mesmo sorriso doce e mortal. Pela manhã, Josefa assistiu ao vídeo e sentiu o chão sumir sob os pés. Era real. Tudo o que ela temia, tudo o que suspeitava, estava ali. Ainda assim, precisava de mais. Pegou o celular e enviou o vídeo para uma amiga farmacêutica. "Reconhece esse frasco?" perguntou. Minutos depois, veio a resposta que gelou o sangue. "Isso não é remédio. É veneno. Dose lenta, destrói o corpo por dentro, mata devagar." Josefa chorou. Chorou por Dona Francisca, por Marcos e até pela casa. Aquela casa que guardava sorrisos falsos e juras vazias. Na manhã seguinte, tremendo, subiu até o escritório e colocou o celular sobre a mesa de Marcos. "O senhor precisa ver isso." Ele assistiu. Cada segundo era uma facada. O rosto dele empalideceu, o olhar ficou vazio. Quando o vídeo terminou, o silêncio tomou conta. "Ninguém pode saber ainda", disse por fim. "Eu mesmo vou resolver isso." E assim, naquela noite, Marcos fingiu normalidade. Jantaram juntos. Aline sorriu como sempre, serviu o suco, falou sobre a empresa. Ele observava. Cada gesto dela agora parecia ensaiado demais. "Que frasco é esse?" perguntou, apontando para o balcão. "Aromatizador", respondeu ela. "Leve demais." Ele cheirou. Não havia aroma, havia amargor. Dona Francisca desceu devagar, tentando participar do jantar. Aline serviu-lhe a sopa, com aquele mesmo tom de falsa ternura. Mas a velha, cansada de ser prisioneira, a encarou com olhos firmes. "Você mexe nos meus remédios", disse em voz trêmula. Aline riu teatral. "Ela está confusa", disse ao marido. Mas desta vez, Marcos não desviou o olhar. O silêncio que se seguiu não era comum. Era o tipo de silêncio que antecede o trovão. Na manhã seguinte, o médico de Francisca ligou. "Senhor Marcos, estou preocupado. Faz meses que não vejo sua mãe. Foi a última peça do quebra-cabeça. Mas minha esposa disse que o senhor vinha toda semana", respondeu ele. Do outro lado, o médico silenciou. E naquele instante, Marcos entendeu tudo. O amor que ele sentia se transformou em nojo, o carinho virou desespero. Ele desligou o telefone, olhou para a escada e sussurrou para si mesmo: "Chega." O sol nasceu tímido em São Paulo, escondido por nuvens pesadas, como se até o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. A mansão dos Lisboa parecia respirar diferente naquela manhã. O café esfriava sobre a mesa, o relógio marcava o tempo em passos lentos e o ar tinha um peso que ninguém conseguia explicar. Marcos, de pé no escritório, observava o frasco sobre a mesa, aquele pequeno recipiente de vidro transparente, o mesmo que Josefa gravara na noite anterior. A luz da manhã atravessava o líquido restante e o fazia brilhar como ouro falso.
Ele segurava o vidro com firmeza, mas o coração tremia. Isso é o que restou do amor que eu acreditava ter, pensou, sentindo o gosto amargo da própria cegueira. Lá embaixo, Aline arrumava a mesa com a calma de quem domina o próprio teatro. Vestia um vestido claro, o cabelo preso num coque perfeito, e o sorriso, aquele sorriso treinado, permanecia no rosto. "Bom dia, meu amor", disse ao vê-lo descer. A voz doce, o tom afável, o perfume de flores brancas. Tudo igual. Igual demais. Marcos respondeu apenas com um aceno. "Você está estranho", observou ela, forçando um riso. "Só preocupado com minha mãe", respondeu seco. "Ah, coitada. Dormiu mal de novo. Eu já preparei o suquinho dela." As palavras dela atravessaram o ar como veneno, e ele sentiu o estômago revirar. Josefa, que fingia limpar o balcão, olhou para o patrão. O olhar dos dois se cruzou rápido, cúmplice como um segredo que pesa na alma. Marcos respirou fundo e respondeu firme, sem desviar. "Hoje quero ver você preparar o suco." O sorriso de Aline tremeu por um instante, pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. "Claro, amor", respondeu, tentando manter a leveza. Abriu o armário, pegou o copo, cortou a laranja e por alguns segundos parecia agir naturalmente. Mas a mão dela hesitou. O corpo inteiro denunciava o que a boca ainda tentava esconder. Josefa se aproximou discretamente, secando as mãos no avental. Marcos observava cada gesto. Quando Aline se virou para pegar o açúcar, ele viu, rápido, quase imperceptível, o frasco deslizar do bolso do vestido para dentro da gaveta. O tempo pareceu parar. "O que é isso?" perguntou Marcos, a voz grave. "O quê?" respondeu ela, fingindo inocência. "Abre a gaveta." Aline deu um passo para trás, o coração dela disparando. "Por que esse interrogatório? O que está acontecendo?" "Abre", repetiu ele, agora num tom que não admitia alternativa. Ela puxou a gaveta com mãos trêmulas. Lá estava o frasco. Por um instante ninguém respirou. Josefa deu um passo à frente. Marcos pegou o frasco e ergueu no ar. "Você chama isso de aromatizador, não é?" Aline tentou sorrir, mas o rosto dela endureceu. "Marcos, eu posso explicar." "Explicar o quê? Que minha mãe está morrendo aos poucos? Que cada colherada que ela engolia era uma sentença assinada por você?" A voz dele crescia, mas não era de raiva, era de desespero. "Eu te dei tudo, a casa, o amor, a confiança, e você retribuiu com veneno." O silêncio que veio depois era quase palpável. Aline se aproximou, tentando segurar a mão dele. "Eu fiz por nós, Marcos. Sua mãe me odiava. Ela queria tirar você de mim, me fazer desaparecer." "E por isso você decidiu matá-la?" gritou ele, afastando-se. Aline chorava, mas o choro dela soava ensaiado, como uma peça que ela mesma não acreditava mais. "Você não entende. Eu estava perdendo você. Eu precisava me destruir junto?" interrompeu. Foi nesse momento que o som da bengala ecoou no corredor. Dona Francisca surgiu na escada, pálida, mas ereta, o olhar firme como nunca. "Você precisava do quê, Aline? Do que era meu? Do meu filho?" Aline ficou imóvel. A voz de Francisca parecia vir de outro mundo. "A senhora devia estar descansando", tentou disfarçar. "Descansando?" riu amargo a velha. "Você quase conseguiu me colocar para descansar. Para sempre." Tom gelou o ambiente. Marcos correu até a mãe, mas ela ergueu a mão. "Não, filho, hoje eu falo." Ela desceu degrau por degrau, e cada passo dela parecia um golpe de justiça. "Você roubou minha força, minha memória, minha alegria, mas sabe o que não conseguiu roubar, Aline? A verdade, e ela sempre volta." Aline chorava de novo, agora de raiva. "Eu fiz tudo por amor", gritou. Francisca se aproximou, a bengala firme no chão. "O amor não tem gosto de veneno.
Foi então que a campainha tocou. 3 batidas secas, cortantes. Josefa se apressou até o portão. 2 policiais entraram. "Senhora Aline Moura Lisboa?" perguntou um deles. "A senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado." O rosto dela perdeu toda a cor. "Isso é um engano! Essa velha quer me destruir!" Marcos olhou fixamente para ela. "Não, quem destruiu tudo foi você." Enquanto ela era levada, o perfume doce que tanto envenenou o ar parecia finalmente dissipar. A porta se fechou com um estrondo e um silêncio profundo se espalhou pela casa. Mas dessa vez era um silêncio limpo, sem medo, sem mentira. Josefa respirou fundo, lágrimas contidas nos olhos. "Acabou, Dona Francisca." "Não, minha filha", respondeu a velha. "Agora começou." Naquela mesma noite, Marcos chamou Josefa à sala, com os olhos marejados. Agradeceu por tudo o que ela fez. Disse que sem sua coragem a mãe não teria sobrevivido. Aumentou seu salário. Mais do que isso, prometeu que dali em diante ela seria tratada como parte da família. Josefa, emocionada, respondeu baixinho: "Eu só fiz o que o coração mandou, doutor." Pela primeira vez, o silêncio daquela casa não pesava. Ele acolhia. Ele ficou em frente à lareira, observando as chamas dançando. Jogou o frasco no fogo e o vidro estalou, libertando um cheiro metálico, quase doce, que se dissolveu no ar. "Agora sim", disse, baixo, "essa casa pode respirar." Subiu até o quarto da mãe. Ela estava acordada, olhando o retrato do falecido Antônio. Ele sempre disse que o mal veste terno e perfume, mas nunca se sustenta por muito tempo. Marcos ajoelhou-se ao lado dela. "Eu falhei, mãe." Ela sorriu. "Você aprendeu e isso é o que importa." Nos dias que se seguiram, a casa dos Lisboa virou outra. As janelas foram abertas, os remédios revisados, os móveis rearrumados. O rádio voltou a tocar e Francisca voltou a rir. Certa manhã, ela olhou pela janela e disse: "A jabuticabeira voltou a dar flor. Parece que até ela perdoou." Marcos se aproximou e respondeu: "Não é perdão, mãe, é recomeço." Ao final da tarde, sentaram-se juntos no jardim. A luz dourada banhava o rosto dela e o vento trazia cheiro de vida nova. Francisca apertou a mão do filho. "Sabe, Marcos, o veneno não matou só o corpo, matou a confiança. Mas agora ela renasce, devagar, mas renasce." Ele olhou para ela e sorriu. "Eu juro, mãe, nunca mais deixo o mal morar aqui." O som do rádio mistura-se ao canto de um passarinho que pousa no galho da jabuticabeira. E a voz de Francisca ecoa suave, como se falasse com quem está do outro lado da tela. "Lembre-se, o amor verdadeiro não adoece, e o mal, por mais que se disfarce, sempre deixa rastro." Se essa história te tocou, deixe o seu like, escreva a palavra luz nos comentários e se inscreva no canal. Que cada verdade revelada ilumine outras casas antes que o silêncio as envenene.